Se você acredita que controlar apenas a glicemia é suficiente para entender seu diabetes, preciso alertar você sobre algo importante. A glicemia mostra apenas uma parte do que realmente está acontecendo no seu corpo. Existem outros sinais silenciosos que podem estar evoluindo mesmo quando os números parecem bons. E ignorar esses sinais pode comprometer sua saúde agora, sem que você perceba. Nos próximos minutos, eu vou te apresentar exames que vão além da glicemia tradicional, que muitas vezes não fazem parte da rotina de acompanhamento, mas que são fundamentais para entender o quadro de forma mais completa. E ao longo desta série, você vai aprender como interpretar esses resultados e conversar de forma mais clara e assertiva com sua equipe médica. Seja muito bem-vindo! Eu sou Lorovita, seu papagaio da saúde, e aqui neste canal a gente aprofunda o conhecimento sobre diabetes com informação baseada em evidências científicas e na prática clínica real. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor sua condição, já deixa um like para eu saber que estamos no caminho certo. E ativa o sininho porque este é o primeiro episódio de uma série completa sobre diagnósticos avançados no diabetes. Hoje vamos falar sobre algo que poucas pessoas aprendem logo no início do diagnóstico. Existem marcadores no seu corpo que conseguem sinalizar riscos e alterações muito antes das complicações se manifestarem. E quando você entende isso, você ganha algo extremamente valioso: tempo. Tempo para ajustar, prevenir e proteger sua saúde. Vamos começar com uma verdade importante. A glicemia de jejum e a glicemia após as refeições são exames essenciais, sem dúvida. Mas eles mostram como está sua glicose naquele momento específico. É como olhar uma única foto e tentar entender toda a história de um filme inteiro. O diabetes é uma condição contínua que impacta o organismo 24 horas por dia, todos os dias. E cada sistema do corpo reage de forma diferente à exposição prolongada, à glicose elevada e às alterações metabólicas associadas. O grande problema é que muitas complicações renais, cardiovasculares e neurológicas se desenvolvem de forma silenciosa. Muitas pessoas só descobrem essas alterações quando os sintomas já estão presentes, o que torna o controle mais difícil. Estudos publicados em periódicos de endocrinologia mostram que uma parcela significativa das pessoas com diabetes tipo 2 já apresenta algum grau de complicação no momento do diagnóstico, o que indica que o processo vinha evoluindo há bastante tempo sem sinais claros. A boa notícia é que hoje existem exames capazes de identificar esses riscos precocemente. Exames que não substituem o acompanhamento médico, mas que complementam a avaliação e permitem decisões mais bem embasadas. Nesta primeira parte, eu vou te apresentar 3 categorias essenciais de exames que você precisa conhecer. Primeiro, os marcadores de controle glicêmico de longo prazo, depois, a avaliação da função renal. E, por fim, o perfil lipídico avançado, que vamos aprofundar na próxima parte. E é importante deixar isso muito claro. O objetivo aqui não é estimular pedidos de exames por conta própria, mas sim te dar conhecimento para entender o que existe, para que serve cada avaliação e como dialogar melhor com seu médico de confiança. Vamos começar pelos marcadores de controle glicêmico. O mais conhecido deles é a hemoglobina glicada, também chamada de HbA1c ou A1c. Muita gente já ouviu falar desse exame, mas nem sempre entende o que ele realmente mostra. A hemoglobina é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos, responsável por transportar oxigênio. Quando há glicose circulando em excesso no sangue, parte dessa glicose se liga à hemoglobina, em um processo chamado glicação. Como os glóbulos vermelhos vivem, em média, cerca de 120 dias, a hemoglobina glicada reflete uma média do controle glicêmico dos últimos 2 a 3 meses. De forma geral, valores abaixo de 5,7% são considerados normais, entre 5,7% e 6,4% indicam pré-diabetes. E valores a partir de 6,5% confirmam o diagnóstico de diabetes. Para quem já tem diabetes, o alvo mais comum é manter a
A1C abaixo de 7%. Mas esse objetivo pode variar de acordo com a idade, tempo de doença, presença de outras condições e avaliação individual. Agora, existe um ponto muito importante que poucas pessoas conhecem. A hemoglobina glicada é uma média, e médias podem esconder extremos. Uma pessoa pode ter uma A1C aparentemente aceitável, mas está passando por picos frequentes de glicose e também por quedas importantes. Essa variabilidade glicêmica também causa danos ao organismo e a A1C sozinha não consegue capturar esse padrão. Por isso, existe outro marcador que pode ser extremamente útil em situações específicas. A frutosamina. Esse exame avalia a glicação de proteínas no sangue, principalmente da albumina, e reflete o controle glicêmico das últimas 2 a 3 semanas. Ela não substitui a hemoglobina glicada, mas complementa a avaliação, especialmente quando a A1C pode não ser confiável, como em casos de anemia, alterações das hemoglobinas durante a gestação ou quando se deseja avaliar rapidamente o impacto de uma mudança recente no tratamento. Outro conceito importante é a glicose média estimada, que traduz a hemoglobina glicada em valores mais próximos do dia a dia, em miligramas por decilitro. Isso ajuda muitas pessoas a compreenderem melhor o que aquele percentual representa na prática. E quando falamos em entender de fato a variabilidade glicêmica ou padrão ouro, hoje é um monitoramento contínuo de glicose, o CGM, que merece uma abordagem exclusiva e detalhada. Inclusive já existe um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Agora vamos falar sobre os rins. A função renal é uma das áreas mais sensíveis ao impacto do diabetes ao longo do tempo. A nefropatia diabética é uma complicação séria, mas que pode ser identificada muito cedo, em estágios iniciais, quando ainda é possível estabilizar o quadro e, em muitos casos, promover regressão parcial do dano. Os exames fundamentais aqui são a creatinina sérica, que avalia uma substância filtrada pelos rins, a taxa de filtração glomerular, que é o principal indicador da função renal, e estima o quão bem os rins estão filtrando o sangue. E talvez o mais importante para a detecção precoce, a relação albumeno-creatinina na urina, também conhecida como pesquisa de microalbuminúria. Quando os rins começam a sofrer danos, eles perdem a capacidade de reter proteínas adequadamente, e pequenas quantidades de albumina passam a aparecer na urina. Esse é um dos primeiros sinais de alerta e pode surgir anos antes de qualquer sintoma. Identificar essa alteração precocemente permite intervenções mais eficazes, com controle rigoroso da glicemia, da pressão arterial e ajustes terapêuticos individualizados. Infelizmente, na prática clínica, esse exame ainda acaba sendo subutilizado em alguns acompanhamentos, mesmo sendo uma ferramenta valiosa de monitoramento. De acordo com diretrizes internacionais, a recomendação geral é que pessoas com diabetes tipo 2 realizem essa avaliação pelo menos uma vez por ano. E pessoas com diabetes tipo 1, a partir de 5 anos de diagnóstico, com maior frequência em situações de maior risco. Neste ponto, você já consegue perceber que olhar além da glicemia simples muda completamente a forma como entendemos o diabetes. Mas ainda falta falar de um sistema essencial: o coração e os vasos sanguíneos. Pessoas com diabetes têm um risco significativamente maior de desenvolver doenças cardiovasculares, muitas vezes mesmo com colesterol aparentemente normal. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na parte 2 desta série. Lá eu vou explicar quais exames realmente avaliam o risco cardiovascular, incluindo um marcador inflamatório que ainda é pouco solicitado na prática clínica, mas que pode fazer toda a diferença na prevenção. Além disso, você vai entender por que colesterol normal nem sempre significa segurança metabólica. Continue aqui para assistir a parte 2 e continuar essa sequência. Informação correta, no momento certo, pode mudar completamente o rumo da sua saúde. Bem-vindo de volta! Se você chegou agora, vale muito a pena assistir primeiro a parte 1, porque estamos construindo um entendimento progressivo sobre diagnósticos avançados no diabetes. Na primeira parte, falamos sobre marcadores de controle glicêmico de longo prazo e sobre a importância da avaliação da função renal. Agora,
Vamos avançar para um dos pontos mais críticos do acompanhamento: o risco cardiovascular. E aqui está algo fundamental para você entender. Mesmo pessoas com glicemia aparentemente controlada e hemoglobina glicada dentro da meta podem apresentar alterações silenciosas no coração e nas artérias. É por isso que avaliar apenas a glicose não é suficiente para estimar o risco real. Vamos entender isso agora de forma clara e baseada em evidências. Vamos começar falando do perfil lipídico, e não apenas daquele exame básico de colesterol que todo mundo já conhece. Perfil lipídico tradicional mede colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. Esses dados são importantes, mas isoladamente não contam toda a história, especialmente em pessoas com diabetes. Existe um ponto-chave aqui: nem todo LDL é igual. As partículas de LDL podem ter tamanhos e densidades diferentes. Algumas são maiores e menos densas, enquanto outras são pequenas e densas. As partículas pequenas e densas têm maior facilidade de penetrar a parede das artérias, favorecendo inflamação e formação de placas de aterosclerose, o que aumenta o risco cardiovascular. Duas pessoas podem ter exatamente o mesmo valor de LDL no exame tradicional e, ainda assim, riscos completamente diferentes. Isso acontece porque o exame comum mede a quantidade de colesterol, mas não avalia quantas partículas estão circulando, nem o tipo dessas partículas. E em pessoas com diabetes e resistência insulínica, é mais comum haver uma maior proporção dessas partículas pequenas e densas, mesmo quando o LDL parece aceitável. Por isso, existem exames mais avançados que complementam o perfil lipídico tradicional. Entre eles estão a avaliação de subfrações de LDL ou o número de partículas de LDL, conhecidos como LDL-P, que fornecem uma visão mais precisa do risco aterogênico. Outro marcador extremamente relevante é a polipoproteína B ou ApoB. Cada partícula aterogênica carrega uma molécula de ApoB. Então, medir ApoB é uma forma direta de estimar quantas partículas potencialmente prejudiciais estão circulando no sangue. Diversos estudos mostram que ApoB é um preditor de risco cardiovascular mais robusto do que o UDL isolado, especialmente em pessoas com diabetes ou síndrome metabólica. De forma geral, valores abaixo de 90 mg DL são considerados adequados para risco moderado e abaixo de 80 mg DL para pessoas com maior risco cardiovascular. Esses alvos, no entanto, sempre devem ser individualizados em conjunto com o médico assistente. Outro marcador intimamente ligado ao metabolismo da glicose são os triglicerídeos. Quando existe resistência insulínica ou diabetes mal controlado, o fígado tende a produzir triglicerídeos em excesso. Isso reflete uma alteração metabólica que caminha junto com o descontrole glicêmico. Triglicerídeos elevados não são apenas um número no exame. Eles estão associados a maior risco cardiovascular, podem aumentar o risco de pancreatite quando muito elevados e também contribuem para o desenvolvimento de fígado gorduroso, o que piora ainda mais a resistência insulínica. Valores abaixo de 150 mg DL são considerados normais. Mas, para muitas pessoas com diabetes, manter níveis mais baixos pode ser metabolicamente mais favorável, sempre dentro de uma estratégia individualizada. A boa notícia é que os triglicerídeos costumam responder muito bem a mudanças no estilo de vida. Ajustes na alimentação, redução de carboidratos refinados, aumento do consumo de fibras, atividade física regular e, quando indicado, suplementação ou medicação podem melhorar esses valores de forma significativa. Tudo isso deve ser avaliado de forma integrada com o acompanhamento profissional. Agora chegamos a um grupo de marcadores que costuma receber menos atenção, mas é extremamente relevante. Os marcadores inflamatórios, o principal deles é a proteína TSE, reativa ultrassensível, a PCR. É importante entender que o diabetes não é apenas uma condição relacionada à glicose, mas também envolve um estado inflamatório crônico de baixo grau,
que desempenha papel central no desenvolvimento das complicações cardiovasculares. A PCR é produzida pelo fígado em resposta à inflamação e, na sua forma ultrassensível, consegue detectar níveis baixos e persistentes de inflamação, exatamente aqueles associados ao risco cardiovascular. Valores abaixo de 1 mg por litro indicam baixo risco. Entre 1 e 3 mg por litro sugerem risco intermediário e acima de 3 mg por litro estão associados a risco mais elevado. Estudos amplamente reconhecidos demonstram que níveis elevados de pCROs aumentam o risco de eventos cardiovasculares independentemente dos níveis de colesterol. Em outras palavras, uma pessoa pode ter colesterol dentro da faixa considerada normal e, ainda assim, apresentar risco aumentado se a inflamação estiver elevada. Em pessoas com diabetes, esse marcador ganha ainda mais relevância, porque a hiperglicemia crônica e a resistência insulínica contribuem diretamente para esse estado inflamatório. Outro marcador associado ao risco cardiovascular é a homocisteína. Quando elevada, ela está relacionada à disfunção endotelial, maior risco de trombose e prejuízo da saúde vascular. Valores abaixo de 15 micromol por litro são geralmente considerados normais, mas níveis mais baixos, entre 5 e 10, tendem a ser mais desejáveis do ponto de vista metabólico. A homocisteína elevada pode estar associada à deficiência de vitaminas do complexo B, especialmente B6, B9 e B12, que participam do seu metabolismo. É importante lembrar que algumas medicações amplamente utilizadas no diabetes, como a metformina em uso prolongado, podem reduzir a absorção de vitamina B12, o que reforça a importância do monitoramento adequado dentro de um acompanhamento estruturado. Agora vamos falar do fígado, um órgão muitas vezes esquecido quando se fala em diabetes, mas absolutamente central no metabolismo. O fígado regula glicose, lipídios e colesterol, e quando existe resistência insulínica, ele é diretamente afetado. A doença hepática gordurosa não alcoólica é extremamente comum em pessoas com diabetes tipo 2 e, na maioria das vezes, evolui de forma silenciosa. Os exames laboratoriais básicos para avaliação hepática incluem transaminase glutâmico-salacética, transaminase glutâmico-piruvica, gama, GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas. Alterações leves dessas enzimas, especialmente em pessoas com diabetes, frequentemente estão associadas à esteatose hepática. Isso não significa automaticamente doenças mais graves, mas serve como um importante sinal de alerta metabólico. Para uma avaliação mais detalhada, exames de imagem como ultrassonografia abdominal, elastografia hepática e, em casos selecionados, ressonância magnética permitem estimar a quantidade de gordura e o grau de fibrose no fígado. Esses exames são não invasivos e fornecem informações valiosas para o acompanhamento em estágios iniciais. A esteatose hepática é potencialmente reversível ou passível de regressão significativa com mudanças no estilo de vida, perda de peso, melhor controle glicêmico e aumento da atividade física. O fígado tem uma grande capacidade de recuperação quando os fatores de agressão metabólica são adequadamente controlados. Neste ponto, você já consegue perceber que o diabetes envolve um sistema integrado. Glicemia, rins, coração, vasos, inflamação e fígado estão profundamente conectados. Avaliar apenas um desses aspectos é ter uma visão incompleta do quadro, mas ainda falta uma peça fundamental desse quebra-cabeça. Na parte 3, a última desta série, eu vou falar sobre os marcadores hormonais que influenciam diretamente o controle glicêmico, sobre deficiências nutricionais que podem estar interferindo no tratamento sem que você perceba e, principalmente, vou te mostrar como organizar esses exames, quando cada um costuma ser indicado e como interpretar os resultados de forma integrada para ter conversas muito mais produtivas com seu médico. Se você chegou até aqui, não perca o desfecho. Curta e compartilhe para outras pessoas que precisam saber disso. Vamos agora para assistir a parte 3 e completar essa visão estratégica sobre o acompanhamento avançado do diabetes.
Informação bem estruturada, usada da forma correta, faz toda a diferença no cuidado com a saúde. Chegamos à parte final desta série completa sobre diagnósticos avançados em diabetes. Se você não assistiu às partes anteriores, vale muito a pena voltar, porque nelas construímos a base necessária para entender tudo o que vem agora. Até aqui, você já conheceu marcadores de controle glicêmico, avaliação da função renal, perfil lipídico avançado, inflamação sistêmica e saúde hepática. Nesta parte final, vamos falar sobre marcadores hormonais e nutricionais que ainda são pouco investigados na prática clínica, mas que podem fazer diferença na resposta ao tratamento quando bem interpretados. E ao final, vou te mostrar um protocolo organizado de monitoramento para facilitar esse acompanhamento junto com sua equipe de saúde. Vamos começar falando da tireoide. Alterações tireoidianas são relativamente comuns em pessoas com diabetes e muitas vezes passam despercebidas. Em pessoas com diabetes tipo 1, há uma frequência maior de doenças autoimunes associadas, incluindo as da tireoide. Mesmo no diabetes tipo 2, problemas tireoidianos são mais frequentes do que na população geral. Isso é relevante porque a tireoide regula o metabolismo. Quando sua função está reduzida no hipotireoidismo, podem surgir fadiga persistente, dificuldade para perda de peso, aumento da resistência à insulina e maior dificuldade no controle glicêmico. Quando está acelerada no hipertireoidismo, podem ocorrer perda de peso não intencional, ansiedade, palpitações e variações glicêmicas mais imprevisíveis. Os exames fundamentais para essa avaliação incluem o hormônio estimulante da tireoide, que é o principal exame de triagem. O T4 livre, que indica a produção hormonal da glândula, e o T3 livre, que representa a forma biologicamente ativa do hormônio tireoidiano. Em pessoas com diabetes tipo 1 ou com suspeita de processo autoimune, a dosagem de anticorpos como o anti-TPU e o anti-tireoglobulina ajuda a identificar alterações autoimunes da tireoide de forma precoce, muitas vezes antes do aparecimento de sintomas. Em geral, recomenda-se que pessoas com diabetes tipo 1 façam avaliação tireoidiana periódica. No diabetes tipo 2, essa investigação se torna especialmente pertinente quando há sintomas sugestivos ou dificuldade persistente no controle metabólico. Agora entramos em um ponto frequentemente negligenciado: vitaminas e minerais essenciais. Deficiências nutricionais podem interferir significativamente no metabolismo da glicose e na resposta ao tratamento. Um exemplo importante é a vitamina D, avaliada pela dosagem da 25-hidroxivitamina D. A deficiência de vitamina D é muito comum na população em geral e tende a ser ainda mais relevante em pessoas com diabetes. Estudos associam níveis adequados de vitamina D a melhor sensibilidade à insulina, menor inflamação sistêmica, melhor função das células beta-pancreáticas e possível redução do risco cardiovascular. De forma geral, níveis acima de 30 n-grama por metrol são considerados adequados. E muitos especialistas consideram faixas entre 40 e 60 n-grama por metrol como desejadas, sempre respeitando a avaliação médica individual. Valores persistentemente baixos podem dificultar o controle metabólico ao longo do tempo. Outro nutriente fundamental é a vitamina B12, especialmente para quem faz uso prolongado de metformina, já que esse medicamento pode reduzir sua absorção intestinal. A deficiência de B12 pode causar fadiga, anemia, alterações cognitivas e sintomas neurológicos como formigamento e dormência, que podem ser confundidos com neuropatia diabética. A dosagem sérica é simples e valores mais elevados, dentro da faixa de normalidade, costumam ser mais seguros do ponto de vista neurológico, especialmente em pessoas com diabetes. O magnésio é outro mineral frequentemente subestimado. Ele participa de centenas de reações bioquímicas no organismo, incluindo aquelas relacionadas ao metabolismo da glicose, à sensibilidade à insulina, à função neuromuscular, à regulação da pressão arterial e à saúde cardiovascular. Em pessoas com diabetes tipo 2, a deficiência de magnésio é relativamente comum,
em parte porque a hiperglicemia favorece sua perda urinária. Isso pode criar um ciclo em que a deficiência de magnésio piora a resistência à insulina, o que eleva a glicemia e aumenta ainda mais essa perda. O magnésio sérico pode ser usado como triagem, embora não reflita perfeitamente os estoques corporais, já que a maior parte do magnésio está dentro das células. Ainda assim, valores baixos merecem atenção clínica. Outros minerais, como zinco e cromo, também têm papel no metabolismo da glicose. O zinco é importante para a produção e a ação da insulina e para a cicatrização. O cromo participa do metabolismo dos carboidratos, embora as evidências sobre suplementação sejam menos consistentes. Esses minerais podem ser considerados em situações específicas, especialmente quando há dificuldade de controle metabólico, apesar das medidas habituais. Falando agora sobre complicações, a neuropatia diabética e os problemas circulatórios são algumas das condições que mais impactam a qualidade de vida. A neuropatia pode se desenvolver de forma silenciosa ao longo do tempo, e quanto mais cedo for identificada, maiores são as chances de estabilização e, em alguns casos, de melhora funcional. Além da avaliação clínica, exames como a eletroneuromiografia ajudam a identificar alterações na condução nervosa, mesmo antes de sintomas evidentes. Testes simples no consultório, como o uso do monofilamento para avaliação da sensibilidade nos pés, também são fundamentais. A biotisiometria, quando disponível, avalia a sensibilidade vibratória e complementa essa análise. Do ponto de vista circulatório, exames como o índice tornozelo-braquial permitem identificar precocemente doença arterial periférica. O Doppler de membros inferiores avalia o fluxo sanguíneo e a presença de obstruções. Enquanto a medida da pressão transcutânea de oxigênio pode ser útil em pessoas com feridas ou risco aumentado de cicatrização inadequada. Essas avaliações são importantes para prevenir complicações mais graves, como úlceras e amputações, por meio de intervenções precoces e acompanhamento adequado. Para organizar tudo isso na prática, é útil pensar em um protocolo de monitoramento. De forma geral, exames como a hemoglobina glicada são avaliados a cada 3 meses, especialmente quando há ajustes de tratamento. O perfil lipídico e a função hepática costumam ser monitorados semestralmente ou conforme estabilidade clínica. Anualmente, entram avaliações mais amplas, como função renal completa, exames da tireoide, vitamina D, vitamina B12, magnésio, exame de fundo de olho e avaliação dos pés. Alguns exames adicionais, como marcadores inflamatórios, apolipoproteínas ou exames neurológicos e vasculares, são solicitados conforme a indicação clínica e o perfil de risco de cada pessoa. É fundamental reforçar que esse protocolo serve como referência educacional. Ele não substitui a avaliação médica individualizada. Cabe ao profissional de saúde ajustar a frequência e a escolha dos exames de acordo com a história clínica, a idade, a presença de complicações e outros fatores de risco. Um ponto final, mas essencial, é a interpretação integrada dos resultados. Exames não devem ser analisados de forma isolada. Uma mesma hemoglobina glicada pode representar riscos diferentes, dependendo do contexto inflamatório, do perfil lipídico ou da função renal. Alterações sutis, quando vistas em conjunto, ajudam a identificar riscos precoces e a direcionar intervenções mais eficazes. Ao compreender essa visão integrada, você deixa de ser um observador passivo e passa a participar de forma mais ativa e consciente do seu tratamento, sempre em parceria com sua equipe de saúde. Chegamos ao final desta série sobre diagnósticos avançados em diabetes. Ao longo dessas 3 partes, você conheceu marcadores glicêmicos, avaliação renal, perfil lipídico avançado, inflamação, saúde hepática, função tireoidiana, vitaminas, minerais, estratégias para identificar precocemente complicações neurológicas e vasculares. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas informações. E me conta nos comentários qual desses exames você ainda não conhecia ou pretende discutir na próxima consulta. Lembre-se sempre, o diabetes é uma condição que exige cuidado contínuo. Mas o conhecimento correto, aliado ao acompanhamento médico adequado,
é uma das ferramentas mais poderosas para um controle mais seguro e eficaz. Cuide da sua saúde e nos vemos no próximo vídeo.